Queridos, amados irmãos e amigos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lendo a Bíblia e ouvindo os pregadores, percebe-se que muitas coisas que eles falam, às vezes de maneira emocionada, convicta, são na realidade frutos da tradição oral, ou fruto da imaginação deles, mas não da palavra escrita. Existem no meio evangélico ensinamentos que são transmitidos há muito, repetidos por gerações de mestres, recebidos por tradição, os quais jamais foram analisados com o cuidado necessário, à luz das Escrituras. Qual a diferença entre o crente e o diabo? Muito se ouviu dizer que até o diabo é crente. Essa afirmação é confirmada em Tiago, no capítulo 2, versículo número 19. Mas muitos, quando pregam, costumam aumentar a afirmação, dizendo: crente até o diabo é, mas ele não obedece. Essa afirmação não condiz com: pois ide, ordenou-lhe Jesus, e eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Mateus capítulo 8, versículo número 32. Mas Jesus respondeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu deles sem lhes fazer mal. Lucas 4 e 35. Estas, entre outras passagens, deixam claro a obediência do diabo. Então surge a pergunta: se o diabo crendo e também obedecendo à autoridade de Deus, então qual a diferença entre o crente e o diabo? No meu ponto de vista, a diferença é que, enquanto o cristão é instruído por Jesus a amar uns aos outros como ele nos amou, o diabo só sabe odiar tanto a Deus como aos homens. Maria Madalena foi uma prostituta? Quando se prega sobre alguém que tenha sido prostituta na Bíblia, um dos primeiros nomes que vem à mente é Maria Madalena. E muitas vezes ouvi pessoas pregando desta forma. Mas onde está escrito que Maria Madalena foi prostituta? Tudo o que a Bíblia diz sobre ela é que foi liberta por Jesus de 7 demônios. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Marcos no capítulo 16 e versículo de número 9. Não há nenhum versículo na Bíblia afirmando que Maria Madalena tenha sido prostituta. Quem lavou os pés de Jesus? Alguns costumam até dizer que Madalena era a prostituta que lavou os pés do Senhor, mas João deixa bem claro que aquela era a Maria, irmã de Lázaro. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhes enxugou os pés com os seus cabelos. João, no capítulo 11, versículo 1 ao 2. Quando foi que Paulo caiu do cavalo? Quantas vezes já ouvimos pregações citando o momento em que Paulo teria caído do cavalo quando teve um encontro com Jesus? Mas aonde está escrito que Paulo estava viajando em um cavalo? Em Atos 9, Lucas diz apenas que Saulo caiu por terra. Poderia estar a pé ou, quem sabe, num camelo ou jumento, sei lá. Mas afirmar que ele tenha caído de um cavalo é dar um tiro no escuro. Quantos magos visitaram Jesus? Mateus deixou registrado no capítulo 2 que Jesus recebeu a visita de magos vindos do Oriente. Quem eram eles? Gaspar, Baltazar e Belchior. Isso é o que a tradição católica diz, mas a Bíblia não diz o nome nem quantos eram, nem que eles eram reis, nem mesmo que se encontraram com Jesus na manjedoura, pois quando o encontraram, ele já tinha 2 anos. Entre as 10 virgens, quantas dormiram e quantas ficaram acordadas? Muitos, quando se referem à parábola das 10 virgens, chamam as virgens nécias de virgens dorminhocas. Falando sobre as virgens sábias, dizem que elas foram aquelas que ficaram despertas à espera do noivo. Isto, porém, decorre simplesmente da leitura superficial que fazem da Bíblia, pois o texto sagrado mostra que o caso foi bem diferente disto.
E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mateus 25:5. Onde a baleia vomitou Jonas. Muitos afirmam que o peixe que engoliu Jonas vomitou na praia de Nínive. Dizem também que o povo de Nínive contemplou este espetáculo insólito e, como adoravam ao deus peixe, imediatamente aceitaram a mensagem de Jonas. Lendo a própria narrativa bíblica, você vai descobrir que tais afirmações não têm qualquer fundamento, por causa dos fatos simples a seguir. Jonas estava no ventre de um peixe no mar Mediterrâneo, chamado pelos povos da antiguidade bíblica de Mar Grande. Nínive encontrava-se muitos quilômetros para o interior da Síria, às margens do rio Tigre, o qual não tem qualquer comunicação com o mar no qual Jonas e o peixe estavam. Logo depois que Jonas foi vomitado na praia, Deus falou novamente com ele e afirmou algo que só podia ser falado a alguém que tivesse de caminhar bastante, o que realmente aconteceu. Vejamos os textos e as ênfases. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai. Quem vai a algum lugar é porque ainda não está no tal lugar. A grande cidade de Nínive, a descrição demonstra que Jonas ainda nem tinha visto a cidade e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive. É claro que ainda não estava nela, segundo a palavra do Senhor. Jonas 3:1-3. Mas um detalhe, a Bíblia não diz que era uma baleia, mas sim um peixe grande. O enfermo junto ao poço de Betesda estava paralítico há quanto tempo? O título que vem antes do capítulo 5 do 4º evangelho é o seguinte: cura de um paralítico de Betesda. Este título não está correto, pois em nenhuma parte do texto encontramos o termo paralítico. Parece até que nem havia paralíticos ali. O versículo 3 diz que ali jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Vamos acompanhar a leitura dos versículos 5-7. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ora, se ele era paralítico, como afirmou isto? Enquanto eu vou. A realidade é que ele era apenas um homem enfermo e fraco. Não era paralítico. Talvez você pense que não existe importância em corrigirem tais erros, porque não importa se ele era paralítico ou tinha qualquer outra enfermidade, mas importa e muito, porque ao falarmos das coisas de Deus, temos que ser precisos em tudo, em cada detalhe, para evitarmos erros maiores. Amém, amados? Graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.